Bom dia, gente. Eu tô gravando esse vídeo para discutir um pouco sobre as questões que eu tinha passado para vocês na semana passada. Foram 12 questões, três, todo mundo acertou, 5 questões, alguns acertaram, a maioria acertou, mas teve um outro que errou, e 4 questões têm problemas maiores, né? Então, eu vou pular as questões que todo mundo acertou e vou começar falando sobre a questão 3 e a 4. Aqui eu vou colocar qualquer coisa. Esse é a 2, esse aqui todo mundo acertou também. Tá, essa é a 3. Então, a questão 3, alguns alunos erraram, a maioria acertou. Aqui vai falar sobre plantas triploides, tá? Então, o que vocês têm que lembrar é dos mecanismos de meiose que vocês viram lá no segundo ano, ok? E existe um vídeo no canal, que é um vídeo aberto, inclusive, sobre meiose, mitose, e vocês podem rever e relembrar a hora que vocês precisarem. Aliás, vai ser importante para essa aula dessa semana hoje. O que vai acontecer quando você tem um organismo triploide? Na hora de você fazer o pareamento durante a meiose, lembra que a primeira divisão na meiose, você tem a separação dos cromossomos homólogos, não das cromátides irmãs. Você vai ter o pareamento e você não vai ter o número certo, porque é um número ímpar. Se é um número ímpar, a hora que eu vou dividir por 2, uma célula vai ficar com um número diferente da outra. Então, o que vai acontecer? É que os gametas raramente terão o número correto de cromossomos da espécie. Então, você não consegue ter a produção de semente, tá? O que, de certa forma, é uma coisa boa, né? Porque as frutas sem semente são mais bem aceitas. 4. A 4 foi uma das questões em que a gente teve metade de acertos apenas, né? A 4 fala das mudanças climáticas e vegetações ocorridas nos trópicos da América do Sul. Elas têm sido bem documentadas por diversos autores, existindo um grande número de evidências geológicas ou paleoclimáticas que evidenciam essas mudanças durante o Quaternário nessa região. Quaternário é a última fase da escala geológica. Então, se a gente olhar aqui para essa escala do tempo geológico, ó, você tem aqui o Arqueano e o Proterozoico, já tem vida, tá? Mas ainda não temos grandes organismos multicelulares. O Paleozoico Cambriano, onde surgem os grandes grupos de animais. Paleozoico Mesozoico, que é a época dos dinossauros. E o Cenozoico. Dentro do Cenozoico, a gente tem aqui Paleógeno, Neógeno e Quaternário. O Quaternário, então, é esse período mais recente, que começa há 2,6 milhões de anos atrás. Ele vai estar dividido em Pleistoceno e Holoceno, tá? Então, aqui, durante esses últimos 2,6 milhões de anos atrás. O que vai acontecer aqui, tá? Essas mudanças resultam em restrição da distribuição das florestas pluviais. Vocês aprenderam ano passado, as florestas pluviais são as florestas tropicais, né? Com alta incidência de chuvas. Com a expansão concomitante de hábitats não florestais, como as nossas savanas, por exemplo. Seguido da expansão de florestas pluviais e restrições de áreas não florestais, nos períodos interglaciais. Então, durante a fase glacial, você tem contração das florestas e expansão das savanas. Durante as fases interglaciais, você tem o oposto, tá? Expansão das florestas e restrição das savanas. Ok. Durante os períodos glaciais, então, olhando aqui, restrição das florestas, né, poucos, formado por poucos refúgios e expansão das savanas. O que acontece? Plantas com adaptações ao clima árido, como o desenvolvimento de estruturas reduzem a perda de água, devem apresentar maior área de distribuição. Vegetação comum ao cerrado deve ter se limitado a uma pequena região do centro do Brasil, na qual se expandiu até atingir a... Não. O cerrado, ele é um hábitat não florestal. Então, a gente tem expansão durante o período glacial. Então, essa aqui tá errada.
As áreas não florestais ficam restritas a refúgios ecológicos devido à baixa adaptabilidade de espécies não florestais em ambientes áridos. Errada também. Florestas tropicais como a Amazônia apresentam distribuição geográfica mais ampla. Errado também. Grande parte da diversidade de espécies vegetais é reduzida, uma vez que necessitam de condições semelhantes a períodos interglaciais. Na verdade, não, porque o fato de você ter expansão de savana e contração de floresta, você não tem perda de diversidade aí. As savanas também são bastante ricas, né? E, claro, aquela riqueza das vegetações das florestas, ela foi mantida em alguns poucos refúgios. Então, aqui, a única resposta que poderia ser são plantas com adaptações ao clima árido, como o desenvolvimento de estruturas que reduzem a perda de água, devem apresentar maior área de distribuição. Porque a gente está falando de um período glacial aqui, ó. Expansão de hábitats não florestais, ok? Beleza. Questão 5 e 6, pequenos problemas. Então, aqui, ó. Questão 5. A figura seguinte apresenta um modelo de transmissão de informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há 3 formas proteicas diferentes, denominadas A, B e C. Depende-se do modelo Q. O que a gente tem aqui, ó? DNA fazendo autorreplicação e fazendo transcrição. O RNA, por sua vez, atua na transcrição do DNA, tá? Então, a flecha vai e volta. Esse RNA, no entanto, pode ser traduzido em mais de uma proteína. Se vocês lembrarem do ano passado, a gente falou sobre isso, que é o splicing alternativo. Você tem um único RNA que pode ser cortado em regiões diferentes, montado de forma diferente e aí gerar proteínas também diferentes, tá? Qual que tá correto? A molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fita simples. Não. A única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA. Não, a proteína tá aqui, tudo esse processo é a produção de proteínas. É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. Essa aqui parece correta. O fluxo de informação genética nos sistemas biológicos é unidirecional. Note que aqui a gente tem uma seta vai e volta, tá? Então, a presença do RNA, né, no citoplasma, ela altera também a forma da transcrição do DNA, tá? Então, existem mecanismos de evitar que você tenha transcrição demais, tem muito RNA, ou o DNA ele pode ser ativado ou inativado, vocês lembram disso, né? Tem a ver com a regulação de transcrição, tá? As fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. Não. Durante o processo de transcrição, a fonte de informação é o DNA, tá? E depois passa a ser o RNA. Os planos de controle e erradicação de doenças em animais envolvem ações de profilaxia. Deixa eu ver. Essa aqui também. Ações de profilaxia e dependem de grande medida da correta utilização e interpretação dos testes diagnósticos. Essa questão aqui, ela é uma questão que, na verdade, independe de qualquer conteúdo, é uma questão de interpretação de dados. Você tem uma tabela, ele vai dizer para você o que é sensibilidade. Sensibilidade é a probabilidade de alguém infectado ser classificado como positivo. E a especificidade é a probabilidade de um não infectado ter resultado negativo. Isso aqui é extremamente importante, eu pus isso aqui na lista de vocês por causa da nossa situação atual, em que a gente tem um teste para doença nova, né, que é o Covid-19, que tem uma sensibilidade de 60% a 70%. Isso significa que das pessoas que têm o vírus, 30% delas têm um teste negativo, e a gente tem um teste em que a especificidade dele também não é muito alta, tá? Então, é importante conhecer esses conceitos sempre. No momento atual, é um pouco mais importante. Para entender algumas coisas, por exemplo, na China já teve casos de gente que teve teste positivo, depois deu um negativo. Aí acharam, essa pessoa se curou, pode ir embora, pode voltar à vida normal. E depois ela voltou a ter um teste positivo. Por quê? Esse negativo aí no meio é um falso negativo, tá? Porque o teste ele não é tão sensível assim. Legal.
Aí, a interpretação do quadro permite inferir que a ação de profilaxia são medidas adotadas para tratamento de falsos positivos. Não. A especificidade aponta um número de 5 falsos positivos. Será? Então, vamos lá. Especificidade é a probabilidade de um animal não infectado ter resultado negativo. Então, não é falso positivo. Legal. O teste classificaria 96 como positivos a cada 100 indivíduos não infectados. Indivíduo não infectado. Positivo, 38. Será? Não, né? Os testes de alta sensibilidade resultam em um número maior de animais falso-negativos, comparados a um teste de baixa sensibilidade. Não. O teste a cada 100 indivíduos infectados classificaria 90 como positivos. Vamos ver se é, infectado, que é positivo, tá? 45. O total é 50. Então, dos infectados, 45 foram positivos e 5 foram negativos. Se eu tivesse um número de 100 aqui, ao invés de 50, então eu teria 90 aqui e 10 aqui. Então, essa é a única que pode estar correta, tá? Do outro lado aqui, quem que tá não infectado? Não infectado, deu positivo, 38 em 950, tá? E quem que deu negativo? 912. Esse é um bom teste? Isso é uma pergunta interessante. Esse é um bom teste? A gente pode calcular a sensibilidade e a especificidade. Vamos ver qual que é a especificidade, tá? Então, especificidade é o quê? Probabilidade de um animal não infectado ter resultado negativo. Então, a gente tem aqui 912 dividido por 950. A especificidade desse teste é de 96%. Ótimo. E qual que é a sensibilidade? Então, vai ser a probabilidade de um animal infectado ser classificado como positivo, dividido pelo total que foi testado, né? 0,9. Então, é um bom teste. Ele tem 90% de sensibilidade e 96% de especificidade. A questão 7 não teve problema, todo mundo acertou. Então, vou colocar qualquer coisa aqui. A questão 8. Teve algumas pessoas que erraram, né? Graças às reflexões de Charles Darwin durante a viagem do Beagle, hoje se sabe que... Então, aí a gente tem que lembrar que a gente tem 4 forças evolutivas, mas Darwin, ele só trouxe uma. Então, Darwin não sabia da mutação, Darwin não sabia da deriva genética e Darwin não sabia do fluxo gênico. Darwin trabalhou com o quê? Seleção natural. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O uso frequente de determinado órgão ou parte do corpo conduz à sua hipertrofia. Esse daqui é o pensamento do Lamarck, não do Darwin. As mutações são o único fator responsável pela variabilidade genética. Darwin não sabia sobre as mutações, ele sabia que existia variabilidade, ele fala bastante sobre variabilidade no livro dele, mas ele não sabia a origem da variabilidade, então essa não pode ser. Algumas características podem contribuir para a sobrevivência e reprodução de certos indivíduos em determinado ambiente. Verdade. A seleção natural é o único mecanismo conhecido responsável pelas mudanças evolutivas nos seres vivos. Hoje se sabe que é o único mecanismo? Não. Os indivíduos de uma população natural são todos iguais entre si, apresentando forma e comportamentos imutáveis? Não. Então, a única coisa que pode estar correta aqui é essa aqui, que fala sobre a seleção natural. A questão 9 já é uma questão que a gente teve mais problema, né? Vocês tiveram mais dificuldade de responder. Vamos lá. Anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, a ausência de patas, tá? Suponha que o biólogo tentasse explicar a origem das adaptações a partir da teoria do Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria o quê? Tem que lembrar que o Lamarck falava sobre o quê? Sobre herança de caracteres adquiridos. Não é simplesmente caracteres adquiridos, mas a herança deles. Então, a capacidade de passar esses caracteres adquiridos para a próxima geração, tá? Então, as patas teriam sido perdidas pela falta de uso. E, em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético, então transmitida aos descendentes. É essa daqui, tá? As características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas. Isso aqui é
teoria moderna da evolução, né? O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Não era isso que Lamarck pensava. As características citadas no texto foram originadas por seleção natural. Lamarck não desenvolveu a seleção natural e Darwin não tinha publicado isso ainda. A ausência de olhos seria causada pela falta do uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Verdade, só que isso não é suficiente. Ele tem que passar essa informação para a próxima geração. Legal. E a 10? Na 10, poucos problemas. E as duas últimas, uma boa parte errou, né? Vamos lá. Então, aqui a questão 10. Ela é sobre introdução de mosquitos geneticamente modificados de Aedes aegypti. Essa modificação, ela é um gene dominante. Aqui ele já vai explicar o que é um gene dominante. Então, basta apenas uma cópia do alelo para ele se expressar. Só atua nas fêmeas. Os machos, por sua vez, então, voam normalmente. As fêmeas não conseguem voar. Legal. Prevê-se que essa utilização demore ainda anos para ser implementada. Essa questão é de 2009, acho que é isso. E ela, na verdade, sim, esse tipo de teste já foi feito e não deu muito certo, tá? A liberação de machos geneticamente modificados reduziria o número de casos de dengue, por quê? Então, você libera o macho, ele tem essa mutação, ele vai cruzar com as fêmeas selvagens e aí ele vai introduzir essa mutação na população. Aí, as fêmeas filhas desse macho não vão mais conseguir voar. O que vai acontecer? Vai dificultar que essas fêmeas voem, se contaminem e se reproduzam. Além do que, quem transmite a doença é a fêmea. Porque é a fêmea que pica, o macho não pica, tá? Restringiria a área geográfica de voo dessa espécie? Não. Tornaria o mosquito menos resistente a dengue? Não. Dificultaria... É da dengue que eles estão falando? É a dengue. Dificultaria a obtenção de alimentos pelos machos geneticamente modificados? Não, o macho não vai ser afetado. Diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos? Não, na verdade não. Ele pode continuar se reproduzindo. São as filhas deles que não vão ter problemas para se reproduzir, né? A 11 e a 12 teve maior dificuldade, né? Experimentos realizados no século XX demonstraram que hormônios femininos e mediadores químicos atuam no comportamento materno. Ok. Por essa razão, fêmeas de animais abandonam a prole momentaneamente a fim de encontrar alimento, que ocorre com facilidade e rapidez. Ainda assim, são capazes de encontrar rapidamente o caminho de volta, porque essas alterações proporcionam maior habilidade de orientação espacial. Considerando a situação descrita, sob o ponto de vista de hereditariedade e evolução, o comportamento materno decorrente da ação de substâncias citadas é determinado após a fecundação, pois os espermatozoides de macho transmitem as características para a prole ao nascer e os indivíduos são selecionados. Transmitido de geração a geração, sendo que indivíduos portadores dessas características terão mais chance de sobreviver e deixar descendentes com as mesmas características. Isso aqui faz sentido. Transmitida em intervalos de gerações, alternando em descendentes machos e fêmeas. Não. O macho tem que carregar o gene, senão ele não vai transmitir para suas filhas. Determinado pelas fêmeas, à medida que elas transmitem material genético necessário à produção de hormônios mediadores químicos para a sua prole durante o período gestacional. Não. Não é durante o período gestacional. Essa informação ela é passada no momento da fecundação. Determinado pela ação direta do ambiente sobre a fêmea quando ela está no período gestacional. Portanto, todos os descendentes receberão essas características. Também não, tá? Essa aqui é uma questão clássica de seleção natural, basicamente. Você tem a informação sendo transmitida de geração em geração e quem tiver a característica tem mais chance de sobreviver, porque ela dá uma vantagem para as fêmeas conseguirem voltar para os filhotes e deixar os descendentes, né? E os filhotes elas vão sobreviver melhor também. Essa daqui é legalzinha e eu vi que vocês tiveram bastante dificuldade dela também. Então, olha só que legal. Nos Estados Unidos, tem 3 tipos de cães
espécies do gênero Canis, e elas estão as 3 trocando material genético, o que é bem estranho. Bom, então lobos, Canis lycaon, do leste dos Estados Unidos estão intercruzando com coiotes, Canis latrans. Além disso, indivíduos presentes na borda oeste, tá, da área de distribuição do lycaon estão se acasalando também com lobos civentos. Então, você tem uma espécie que está se acasalando de um lado com coiotes e do outro lado com lobos cinzentos, né, que é o Canis lupus. Todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. Os filhotes são férteis, continua tudo bem, tudo certo. Os animais descritos foram classificados como espécies distintas durante o século XVIII. Entretanto, aplicando-se o conceito biológico da espécie proposto por Mayr e ainda muito usado hoje em dia, esse fato não se confirma. Por quê? Lembra que a gente discutiu o conceito de espécie na aula de especiação. Qual que é o conceito proposto por Mayr? Ele oficialmente ele é contado por Mayr, mas esse é um conceito que, na verdade, vem lá desde o Conde de Buffon, que é a questão do isolamento reprodutivo. Então, é uma espécie se ela consegue se manter reprodutivamente isolada. Então, não há troca, não há fluxo gênico entre essas espécies. Então, o que vai acontecer? Se a gente olhar para essas 3 espécies e ver que você tem um gradiente de material genético saindo do Canis lupus, passando para o Canis lycaon e para o Canis latrans, porque o lycaon se intercruza com os dois, então, na verdade, teria que ser uma espécie só, tá? Então, por que não se confirma? Porque ocorre fluxo gênico entre as 3 populações. Tá? Opa. Aqui. Ok? E é isso. Muito obrigada. Então, gente, com isso, a gente fecha essas questões que eu passei semana passada. Se vocês ainda tiverem qualquer dúvida em relação a isso, por favor, me enviem essas dúvidas por e-mail, pelos fóruns do Swap. E eu vou começar, como eu já comecei essa semana, a passar videoaulas para vocês com perguntas sobre o tema das videoaulas e já avançando no conteúdo. Então, daqui pra frente a gente vai trabalhar genética, tá? Eu espero que vocês participem mais. Vocês estão participando muito pouco. Demoraram para entregar os exercícios que eu pedi na primeira semana da quarentena. Demoraram para assistir a aula sobre especiação. E não responderam as perguntas da semana passada. Só 4 de vocês responderam as perguntas da semana passada. Isso me deixa bastante preocupada. E eu gostaria que vocês entendessem que o calendário tá suspenso, mas assim, eu particularmente acho que a gente tinha que continuar trabalhando à distância e garantir de alguma outra forma que os alunos tenham acesso. Bom, então eu gostaria de pedir encarecidamente para vocês que comecem a participar mais, que se animem, se incentivem a estudar. E eu sei que esse processo, essa transição, ela não está sendo fácil entre a nossa rotina, que era uma rotina escolar, com todo o ambiente, com toda uma infraestrutura, para uma rotina completamente digital. Eu entendo isso, mas assim, dentro das medidas do possível para vocês, por favor, participem. Eu sei que muitos de vocês têm condições de participar e vocês não estão participando, tá? Responder um formulário no Google Forms, vocês fazem do celular de vocês. Eu já vi vocês fazerem coisas muito mais incríveis, como fazer trabalhos inteiros no celular de vocês, tá? Participem um pouco mais, por favor. Eu vou fazer um outro vídeo para falar um pouquinho sobre a situação da pandemia atualmente no Brasil e no mundo. Atualizar um pouco vocês em relação a isso e boa semana para vocês.